Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje conto com a presença, mais uma vez, do professor Akhenaton Tokizek Souza. Tudo bem, professor Akhenaton? Como é que vai? Tudo bem, Augusto Rodrigues, tudo bem a todos e todas ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês, tentando refletir um pouco e dialogar, né? Maravilha. Professor Akhenaton, como de praxe, se o professor puder mais uma vez se apresentar para eventualmente uma parte da audiência não conheça, por favor. Claro. Meu nome é Akhenaton Tokizek Souza, eu sou professor da Universidade Católica de Pelotas, no programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos. Sou bacharel em Direito, advogado, mas também tenho formação em Sociologia, licenciatura em Sociologia. Fiz mestrado em Sociologia na Federal do Paraná e também doutorado em Sociologia, ambas, né, orientadas pelo professor Pedro Bodê, Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, que nos deixou já aí em 2022. E depois disso acabei fazendo um pós-doutorado em Sociologia Política na Universidade de Vila Velha, sob a supervisão do Pablo Ornelas Rosa, e posteriormente a isso, né, quer dizer, meio que concomitante, eu fiz um segundo doutorado também na Federal do Paraná, sob a orientação do professor André G. Bernardino, na Faculdade de Direito, né, um doutorado em Direito. E minha vida inteira, basicamente, científica, né, no campo acadêmico, foi estudar um pouco sobre o sistema de justiça criminal, os seus atores, suas práticas e seus efeitos. E então, bem no fim, eu faço o que eu gosto de pensar como uma etnografia do direito penal, né, no sentido lato sensu, direito penal enquanto prática, enquanto ação, enquanto produção de aprisionamento, de segregações. Então, fico muito feliz aí de estar participando com vocês, falando um pouco sobre isso. Maravilha, mais uma vez agradeço ao professor Akhenaton pela presença e fiz esse convite em razão do lançamento de seu novo livro chamado A Farda e a Toga, uma etnografia da política e práticas do sistema de justiça criminal. E professor, como surgiu a ideia de fazer esse livro? Quais foram ali as provocações? O que te motivou a partir para essa pesquisa e produzir esse trabalho? Olha, foi o seguinte, é muito interessante essa história, Augusto, porque ela talvez toque um pouco da história daquelas pessoas que, como eu, né, vêm do direito. Eu, quando comecei como advogado, lá em 2008, perdão, estou ficando mais velho e estou esquecendo, né? Logo como advogado iniciante, naquela emoção, né? Tinha feito pós-graduação com o professor Juarez Cirino, né? Estava fazendo a segunda pós-graduação ali, lato sensu, em Sociologia Política, e a gente com aquela ideia, eu vou fazer aqui a melhor petição, vou usar as melhores teorias, e essas teorias, né, vão impactar a decisão. E eu lembro que eu participei de um mutirão carcerário, e lembro naquela época veio até o juiz do CNJ para o Paraná, falando, olha, nós temos que soltar muitas pessoas presas injustamente, blá, blá, blá. E nós fizemos de madrugada, juntamos vários advogados iniciantes, pedimos pizzas, não sei o quê, fizemos vários HCs para soltar, né, pessoas que estavam presas no Hildebrando, que à época já tinha superlotação, cabia 170 e tantos, e tinha já mais de 500. Hoje ainda piorou a situação, tá? E na época ninguém foi solto um ou dois, e todo mundo que estava preso por tráfico de drogas, permaneceram presos. Isso resultou, a minha indagação inicial, que eu fui lá na Federal do Paraná buscar com o Pedro Bodê na Sociologia para tentar esclarecer, a minha dissertação, que chama Traficantes ou Usuários, né? Saiu em livro, eu vou tentar fazer a segunda edição agora que está esgotada. E ali, no mestrado é muito rápido, né? 2 anos, você pega ali, está aprendendo, né? Os professores, né? Deixa um abraço aqui, se um dia nos escutar, a professora Marlene Taminini, que me deu aula de metodologia e epistemologia, né? E outros tantos professores, professor Ricardo, né? Aquela coisa emocionante, muita matéria, muito conteúdo e um tempo muito exíguo para você entregar uma dissertação, eu fazendo pesquisa empírica, tentando descobrir como que o juiz e o promotor sabem que a pessoa é traficante ou usuário, porque, como nós sabemos agora pelo STF, na época ninguém discutia isso ainda, né? Direito, né? Como é que faz para saber? Porque na lei 11.343 não dá para saber, é meio subjetivo, então depende de quem você é, onde você está, a cor da tua pele, etc. E foi surpreendente, sabe, a pesquisa, porque foi ali, sabe, Augusto, que tá o germe inicial, a gênese de várias pesquisas depois, né? Eu fui, por exemplo, conversar com uma magistrada
e perguntando. Eu chegava com a seguinte estratégia, chegava assim, olha, estou estudando drogas, eu não entendo nada sobre isso, doutora. Não sei nada. O que você me indica? Você que julga todo dia isso, né? O que você me indica? E aí, meu irmão, veio cada barbaridade que você não acredita. Tipo, né, livro evangélico, livro do que você imaginar. Entre um deles veio uma indicação do Olavo de Carvalho, que vai desaguar nessas pesquisas, com o professor Pablo Nelas Rosa, tal. Mas aí, como foi muito curto, eu fiquei com uma vontade de estender esse olhar, e daí a partir de uma etnografia mais longa, para tentar compreender aí não só os processos desses, digamos, esse entendimento de ver como que é as representações sobre drogas e como isso impacta na prática, que foi a dissertação. Eu queria tentar entender os rituais jurídicos, né? E por isso, em certa medida, a partir de uma sociologia da política, porque todo ritual envolve interação, e se tem interação e relação, tem poder e tem política. E aí eu fiz essa etnografia mais longa, né? Aí de fôlego, né, eu diria, porque foram 4 anos, e dei mais 4 anos, né, reanalisando ela para sair em livro. Então faz 8 anos que a gente trabalha em cima desse trabalho aqui, desse texto, e fico feliz de vê-lo, né, sabe, no mundo real, né, físico, porque a gente não pode esquecer que livros são armas. Essa história que livro ninguém mais vai ler, isso é mentira. Nós temos que incentivar cada vez mais, porque o livro no mundo, ele dá um outro apelo ao conhecimento, dá um outro apelo à relação afetiva com o conhecimento. Então fico grato, fico feliz aí pela oportunidade. Maravilha. Falando do teu livro, estou aqui com um exemplar dele, e eu vejo que ele tem ali uma abordagem, são 7 capítulos, né? Acho que dentro dessa conversa, até apresentando a obra para nossa audiência e também despertar, né, o interesse do nosso ouvinte, né, de procurar essa obra, acho que a gente poderia fazer aí um apanhado meio geral, assim, professor. O que o professor acha? Eu acho ótimo. Eu vou, então, fazer o seguinte, que se me deixarem, eu vou falar até o fim. Então, eu vou fazendo o seguinte, eu vou apresentando o livro e a gente vai batendo um papo, capítulo a capítulo, pode ser? Maravilha, e aí a gente faz uma coisa meio panorâmica, mas suficientemente para dar uma dimensão total aí do texto. E aí, rapaz, o Pedro Baudet, ele falava uma coisa, o primeiro capítulo da minha dissertação, porque também tem que entender o seguinte, as pesquisas somos nós, né, assim, é um pouco, né, sabe, é um pouco artesanal a coisa, essa ilusão de que a pessoa vai fazer pesquisa e que vai ter uma neutralidade absoluta, de separação do sujeito que conhece o mundo do mundo que é conhecido, isso aí o Pierre Bourdieu, outros autores já colocaram há muito tempo por água abaixo. Então essa pesquisa, obviamente, ela é uma pesquisa etnográfica, ela é escrita em primeira pessoa, e lá na dissertação isso já ocorreu, e o primeiro capítulo da dissertação chamava Akhenaton na Cova dos Leões, que era justamente eu pesquisando o sistema de justiça criminal e também problematizando, Augusto, eu que sou pesquisador, mas também era advogado à época, né? Hoje ainda sou advogado, mas já não tenho, né, tenho uma caderneta muito pequena, né, mais trabalhando com colegas, né, do que propriamente com o meu próprio escritório. E aí, mostrando um pouco qual era a dificuldade disso, né? Imagina, a gente vem acostumado a produzir um conhecimento muito vinculado ao parecer, né? Então nós temos que ser incisivos e ser pareceristas no direito, porque é assim mais ou menos o formato, né? Você dá uma ideia, um argumento, né, que você inclusive defende. Quando você vai fazer ciência, você tem que desconfiar de si. Isso é a primeira regra, né? Que tá lá no Durkheim, né, assim, da sociologia. Porra, meu irmão, né, você tem que esquecer suas pré-noções. E as pré-noções não é só o senso comum, camarada. As pré-noções eruditas também. Então não me vem aqui já trazendo pronto o conceitinho fechado, necropolítica, biopolítica, né, como se você tivesse sentido assim esses conceitos. Esses conceitos têm que estar sempre apreendidos na realidade empírica, né? E nesse texto eu começo com um capítulo, né, nesse A Farda e a Toga já. A introdução é muito interessante, porque a introdução ela se chama Aguardando a Audiência, e o Pedro Baudet ele gostava muito dessa expressão que está logo no início da minha introdução, que é o seguinte, é um trecho da pesquisa de campo, que é: o juiz chega para mim e fala, o doutor veio para audiência, porque ele me reconheceu, e eu estava sentado ali onde ficam os estagiários, onde fica a galera que assiste, né? Eu falei, não, excelência, eu vim só para observar. E quando ele falei isso, ele ficou todo constrangido, porque as pessoas não são acostumadas a serem vistas, né, por alguém que, digamos, se sente fora daquela relação de poder ali.
né? Alguém que está observando como quem observa o estranho, né? Como aqueles, né, as pessoas que foram colonizar os outros países observavam aquelas outras populações. Então a pessoa se sente desconfortável em certa medida, né? Então, o primeiro capítulo, ele foi chamado, né, A Conversão, Relato dos mundos onde andei, que é justamente esse conceito que o Pedro Baudet sempre trabalhava, que é você se converter de um prático em um pesquisador. Aquela ideia do Max Weber, né? Ciência e política como vocação. Se você opta, né, numa vocação na ciência, você tem que, obviamente, trabalhar com outro espaço do cálculo político. Não que você vai deixar, né, essa ideia de que você vai deixar de ser político, ou de politizar, né, ou de pensar o mundo a partir de uma ideia, né, jactante de possibilidades, é uma ilusão também, mas você vai ter que trabalhar isso diferente. Então é muito importante na pesquisa sociológica isso que o Bourdieu vai chamar de objetivar aquele que objetiva o mundo. Ou seja, você também se denunciar na pesquisa. Essa talvez seja a forma mais simples e mais importante de neutralidade. Não é você ser neutro, mas você denunciar como quem se entrega, como quem confessa quem tu és, né? Para que o leitor saiba qual que é a tua perspectiva de análise. E aí eu começo fazendo aí, obviamente, um trabalho que é típico, né, nessas teses, uma análise também de conteúdo epistemológico e metodológico. Então começo apresentando, né, essa trajetória de pesquisador, mas também que vem da advocacia, para que as pessoas saibam que o meu ponto de vista é um ponto de vista inclinado, né? Então eu estou sempre trabalhando com isso, problematizando o meu ponto de vista, inclusive, no próprio objeto, né? Pensando o que é isso que nós chamamos de sistema de justiça criminal, né? O que é o direito penal? A gente vai pensar o direito penal dentro da prática. Vocês, os colegas e as colegas que são advogados e advogadas, sabem o que eu estou falando. Vocês vivenciam diariamente a prática. E essa prática, vocês sabem que ela tem um conteúdo especial, que não tem a ver com o livro, que não está ali no livro, inclusive. Mas vocês internalizam isso de forma quase que natural, como quem vive o mundo. As pessoas não ficam reflexivas sobre a própria vida. Mas é possível ser feito. Cada um de nós trazemos tantas experiências da vida, que são experiências que podem explicar conteúdos, às vezes de forma muito mais profunda e correta, e por isso crítica, do que propriamente uma teoria que é feita dentro de um processo, vamos chamar assim, escolástico, universalizado, abstraído, né, de ideias que poderiam ser, mas que, digamos assim, não têm um encontro na prática. Então, essa descrição do objeto, né, o que é o direito, por exemplo, eu vou colocar sempre como uma ideia, o direito penal e o sistema de justiça criminal, enquanto um conteúdo de ação. Pessoas agindo no mundo, indivíduos agindo. O direito ele não existe fora desse processo, né, de ação. Então, quem faz qualquer coisa que nós chamemos dentro da criminologia, pensando, digamos, o cálculo do sistema de justiça criminal e o direito penal, ou do direito penal, né, qualquer princípio, qualquer coisa, conceito, dolo, imputação objetiva, legítima defesa, ele não está no livro, ele está no resultado prático das decisões. E por isso, estudar os juízes, estudar os promotores e seus rituais que constroem a realidade disso que nós abstraímos dentro de um cálculo dogmático, me pareceu muito importante. É isso que eu vou descrever ali na parte do objeto. Também vou falar um pouco dos referenciais, trazendo muito Pierre Bourdieu, Foucault, Goffman. Eu trabalho dentro de um cálculo, de um ecleticismo, a palavra não é boa, ecleticismo, para isso. Eu trabalho o seguinte, para mim, teoria, isso eu aprendi com o meu professor Pedro Baudet, para mim, teoria é instrumento. Então, eu sou como uma espécie de um dentista, né, achando uma cárie. Você vai usar a broca conforme a necessidade dessa cárie que você está procurando. Ou vamos mudar para uma outra alegoria. Se tu é pescador, você vai escolher o peixe pelo tamanho da rede. Então, as teorias são como redes. Grandes teorias, como, por exemplo, teorias, né, vamos pensar da psicanálise freudiana, teorias marxistas, por exemplo, o próprio Marx, né, Durkheim, Weber, são grandes redes excelentes, fazem grandes apreensões de conteúdos e de fenômenos, mas tem redes de médio alcance, que vão pensar não só esse cálculo, digamos, dos grandes peixes, dos grandes movimentos, o neoliberalismo, a democracia, o Estado, mas vai ter uma que vai pensar a trajetória do indivíduo, a carreira, né? Isso que é a experiência, né? No inglês é experience, e aqui a gente pode chamar de vivência. A tua vivência como o que te forma como indivíduo. Imagine, a gente fala muito de violência de gênero, né? E assim, eu sei que esse podcast sempre está trazendo essa discussão de maneira muito crítica, né?
Veja, ser mulher no Brasil é diferente de ser mulher em outro lugar, porque aqui a experiência, a vivência das mulheres incorporam justamente uma variedade de sentidos vinculados ao cálculo, né, que ele vai abstrair, como patriarcado, como, né, misoginia, né, como todas essas práticas de violência que vão construir violências físicas e simbólicas que as mulheres, segundo seus estratos sociais, vão incorporar. Uma mulher que é branca, rica, né, ela vai incorporar isso de uma forma, uma mulher negra, periférica, né, e com outras variedades de interseccionalidades de características, e por isso também, portanto, de violências, vão absorver de formas distintas. Então, vamos pensar assim, tem a necropolítica, grande conceito, grande rede, tem a médio, que é a experiência da pessoa com essas relações de força e de poder, que é muito importante, porque aí você vai ter variedade. Né, você vai ter, né, essa pluralidade de violências e de percepções. E por último, né, eu gosto de pensar a micro-rede, uma rede para você pegar as coisas bem pequenas, que são as interações, as coisas que ocorrem em horas, com pequenos grupos, que lá também vai ter, saca? Se a gente fala que há um racismo que organiza a sociedade brasileira, um grande conceito, isso significa que isso está introjetado nas experiências das pessoas, portanto, isso está, em certa medida, incorporado nelas, e se está incorporado nelas, está no aperto de mão, está no gosto, está na expressão de nojo, de glória, de alegria, então está nos rituais. E eu trabalho com esses 3 sistemas, por isso eu vou mostrar uma variedade de autores aqui para capturar essas múltiplas dimensões do social, que vai estar na audiência. Então, na audiência, cara, quando o juiz faz aquela... Você que é advogado sabe o que eu estou dizendo, né? Faz aquele olhar blasé, né? Isso está na sociologia também, não é um conceito, mas é um conceito que eu brinco, aquele olhar Sérgio Moro, né? Exatamente. Na audiência, olhar... até aquela forma de falar, doutor e tal. Perfeito. Ou uma coisa que eu registro, então a defesa começa a falar, então eu passo para a defesa. O cara saca o celular e vira o rosto assim, ó, como se não se interessasse pelo que a defesa fala. Absolutamente, inclusive. Alguns não. Todo mundo faz isso, é claro que não. Mas isso é um fenômeno que você consegue gerar uma certa generalidade, porque ele acontece cotidianamente, então você consegue ver isso. E tem sentido, não é porque a pessoa é ruim, saca? É porque a experiência de ser juiz é uma experiência cotidiana, rotineira. É um trabalho. A pessoa ali, na realidade, ela rotiniza, ela vai criar isso que é um senso prático, que vai fazer ela decidir rapidamente em casos mais ou menos iguais, ou seja, daqueles casos que ela não se interessa, mantém um desinteresse interessado. Nessa tese eu digo, eu gosto, o desinteresse é mais interessante que o interesse. O desinteresse pelas coisas, pela dor alheia, pelo que vale a pena ser olhado e mudar, é mais relevante para mim do que as pessoas que agem interessadas. E o desinteresse é o que marca o ritual jurídico. Porque é todo dia, ninguém está se interessando, não é todo dia que tem um presidente Lula, como o caso do Sérgio Moro, que permite todo mundo ver aquela cena maravilhosa, lá quem dá risada até hoje, né, das audiências. A maioria é o fulano de tal, é o Beltrano, é o Cicrano, é o jovem negro da periferia aí de Curitiba que é preso e que é julgado por um juiz que ninguém sabe o nome, e ninguém sabe o nome dele. Então, esses rituais é marcado pelo desinteresse. Pense o seguinte, você que é advogado criminalista aí, o que faz um juiz receber um réu sem algemas? No meus casos, como advogado, todo mundo, ainda que tenha súmula para isso, todos os juízes criavam o mesmo argumento retórico, que é perigo, não sei o que lá, bababá, e manda vir com algema. Mas tem casos que vai sem algema. Quando que vai sem algema? Quando tem alguma coisa que causa interesse a ele. Ou é um advogado que é muito solícito, ou um grande advogado, ou um grande réu. Em regra, todo mundo com algema. Eu lembro que uma das coisas que eu tinha no grafê era um cara que era universitário, foi pego com 4 pés de maconha, sem nenhuma passagem pela polícia, o crime sem violência, né? O advogado pediu, eu estava acompanhando, etnografando essa audiência, pediu, ó, o cara é professor universitário, cara, não tem nenhuma passagem pela polícia, foi 3 pés de maconha que foi preso com ele. Dá para vir sem algema? A juíza mandou vir com algema, falou, não tem essa comigo, é com algema. E então, ou seja, tentando entender um pouco disso, e o método, obviamente, eu vou descrever nesse primeiro capítulo, que é um método bem etnográfico, bem sociológico, que pode contribuir, porque o tempo todo eu vou estar dialogando com os nossos colegas, né? Com quem é do campo da prática do direito, na esperança que, obviamente, a gente possa também instrumentalizar criticamente e cientificamente o nosso conhecimento comum, vamos dizer assim. Professor, tem uma questão que eu até fiz a primeira pergunta, né, da motivação, mas algo que eu deixei passar, que é o título que chama muita atenção, que é a farda e a toga, que é justamente
para quem já observa ali o título, a capa do livro, já é uma relação do Poder Judiciário com que a gente assimila com essa sociedade hipermilitarizada, né, com as forças de segurança pública. A tua ideia foi esse impacto mesmo, assim, de fazer esse link entre o judiciário e essa sociedade hipermilitarizada, como chama o professor Marcelo Bordim? Queria aproveitar para deixar um abraço para o professor Marcelo Bordim, né, sempre relembrando o aforisma dele, né, a guerra é a regra. Na realidade, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu não tinha esse título. É que, ao analisar os rituais, o Pedro Baudet tinha uma dica que era o seguinte: vai pro campo, cara. Não vai ficar discutindo aqui, não sei o que. Vai lá ver o ritual. Você não quer ver isso? Quer ver como é que é feito, que a pessoa é presa? Vai lá ver a audiência de instrução e julgamento, que é ali que é feito o direito, e vai ver ali a audiência de custódia. Essa pesquisa eu fiz na audiência de custódia, inclusive. Estava acabando como estava começando aquilo. E aí, quando você vê a figura central. E, curiosamente, quer dizer, o Pedro Baudet dizia que nada é por acaso, é a mesma que está nos teóricos que vão estudar o Estado, que é a legalidade, o juiz, que é ele que vai decidir o que é legal, o que é ilegal, quem é preso, o que não é preso, e a força militar, no nosso caso, a polícia. Então, os rituais de rituais jurídicos criminais, ele tem uma figura central, na maioria dos casos, 90 e tantos %, né? É testemunha polícia militar. Então, o que me chamou a atenção, e daí, obviamente, vai se concentrando ao final da tese, né, essa relação espúria, né, esse que eu vou chamar já no segundo capítulo, aproveitando, né, que eu vou chamar de uma dança macabra, né, do poder. Então, a gente está falando do seguinte, a gente está falando de uma relação entre a legalidade, a construção daquilo que é permitido, no sentido, né, de uma legitimidade construída pela lei e, portanto, pelo magistrado, naquele caso de decisão, e isso vai ter algumas características que eu posso falar à frente, e o reconhecimento da prática da violência do Estado, que é o processo que a gente vai chamar de criminalização secundária. Isso, no final da tese, vai aparecer como um cálculo de interdependência. Um depende do outro, porque está todo mundo guerreando. O magistrado se sente comprometido com a segurança pública. Entendeu? Ele se sente comprometido com a pacificação social. E a pacificação social é um termo militar, que o Pedro gostava muito de usar, a pax romana, que é aqui, ó, silêncio, a paulada na cabeça. E para você ter esse tipo de política, que não é novidade, não foi inventada agora, mas que vai se requalificando ao longo da história brasileira, tem seu lastro lá na escravidão negra, né? Que inclusive estava na boca do magistrado do século XVIII, vai ter aqui a citação, falando o seguinte, que um negro, quando fala, é igual um cachorro quando late. Ou seja, ninguém dá ouvido, exceto se ele morder. Então esse silenciamento da defesa não é à toa. Defesa no Brasil, ela tem a defesa criminal no Brasil, ela sofre, padece de ouvido moucos há muito tempo. Eu não estou falando dos grandes juristas brasileiros e das grandes bancas que conseguem, não só por sua habilidade pessoal e sua capacidade intelectual, mas também muito por esse processo que vai estar vinculado a um privilégio, uma representação simbólica das consequências que é você mexer com uma grande banca de advocacia. Porque uma grande banca de advocacia quase sempre está entremanhada com uma série de relações políticas e hierárquicas brasileiras. A maioria dos advogados que são desconhecidos não faz diferença, o juiz já vem com a sentença pronta. E até uma provocação que eu deixo, né, com risco de ser cancelado, a gente está gravando esse episódio, está no momento de campanha para a eleição da OAB. Né? São 3 chapas, e 3 chapas compostas por grandes escritórios. Grandes escritórios, e normalmente a gente vê Conselho Federal da OAB, sempre grandes escritórios. Então, assim, a gente vê que não é uma simples coincidência. Isso que você fala casa com a realidade, pô. A gente observa isso. Por que os grandes escritórios querem ter lá uma presidência da ordem, estar na direção da ordem? Porque justamente tem essa relação de poder entre a OAB e o judiciário. Com certeza. Veja, a Ordem dos Advogados, ela não é uma instituição, né, distinta das outras que compõem a realidade brasileira. Ela é uma parte da realidade brasileira. E embora existam, né, advogados e advogadas que merecem os nossos aplausos e nossas defesas mais ululantes,
né? O mesmo não pode ser feito no contexto geral, porque, obviamente, nós sabemos, nós estudamos o bacharelismo, então nós sabemos que a relação da advocacia e do bacharel com a construção do Estado Nacional é isso aí que nós estamos vendo. E embora existam grandes heróis da defesa, e todos eles com a minha mais alta admiração, né? A gente precisa ter um pensamento crítico em relação ao conteúdo disso. No que eu digo, por exemplo, em pensar as relações de poder que vão tangenciar, por exemplo, o quinto constitucional, que vão tangenciar a própria organização da ordem, né, que inclusive, né, tem feito alguns esforços, mas muitos deles, por exemplo, padecem na progressiva diminuição dos direitos da advocacia, né, que nós temos acompanhado ao longo dos últimos 20 anos. Né? Então, ou seja, há um cálculo de interesse aí, obviamente, de política e de poder, mas que não é meu objeto nesse caso. Há poucas pesquisas, inclusive, hein, galera? Fica uma dica. Há poucas pesquisas sérias, né, sobre a advocacia. E é importante que tenham, né? Porque nós temos que ser críticos de nós mesmos. Porque senão a gente não permite. Quer dizer, se nós não podemos nos criticar, a gente fortalece a crítica daquele externo, porque nem nós conhecemos os nossos problemas, né? E nós vemos, isso é um dado da realidade. Isso aparece na minha outra pesquisa, que eu vou lançar em 2026, que é essa diminuição do prestígio da advocacia progressivamente a partir da década de 80 e 90, sobretudo. A gente vai notar isso. O advogado, antigamente, na década de 60, ele era tão ou mais ou prestigiado socialmente com o juiz e com o promotor. Às vezes até mais. Hoje em dia, eles nem recebem a gente mais. Né? O cara tem placa assim, ó, para tratar com um magistrado, com o promotor, com várias condições, embora tenha legislação que impeça isso, né? Bem... desculpa, só um comentário. Eu trabalhei 10 anos, né, no tribunal aqui no Judiciário Paranaense, e isso eu via sempre, né, a forma como o tratamento dos magistrados em relação a advogados desconhecidos era um, e em relação aos grandes escritórios, os grandes nomes eram outros, né? Até a forma da aplicação da técnica jurídica, né? Então, por exemplo, vinha um advogado desconhecido, sustentava perfeitamente ali a técnica jurídica para tentar ali afastar uma prisão preventiva, aplicar uma cautelar diversa da prisão, e a decisão do tribunal era ripando ali, não, mantém preso ali, garantia da ordem pública, vamos lá. E quando era uma situação de um grande escritório, assim, daí o papo já mudava. Não, a gente tem que verificar porque aqui não foi demonstrado os requisitos para uma prisão preventiva e blá, 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 blá. Então, assim, mais uma vez, essa questão das relações de poder estão presentes na realidade, é só uma questão de a gente observar a realidade, né? Olha aí, pessoal, quem não conhece, leia, e, né, leia o material, e não só a obra dele, mas das pessoas que os circundam, Roberto Cante de Lima. No Brasil, nós vivemos um mundo, né, do que vamos chamar do idiota, da idos, daquele que pensa a partir de si mesmo, que é fechado ao externo. Né? Essa é a categoria, né, que vai estar lá no Norbert Elias, que vai estar nos gregos, entendeu? Então, ou seja, aqui é indiciocrático. Por isso que nós não temos teoria, Augusto. Por isso que a gente tem uma revolta do baixo escalão da magistratura que não respeita a jurisprudência. Porque no Brasil tem jurisprudência para tudo. Inclusive, uma vez um magistrado me falou, tá tinografado, aqui está escrito. Doutor Akhenaton, no Brasil tem jurisprudência para tudo. Então eu vou escolher do jeito que eu quiser. Você pode chorar do jeito que você quiser aí, não tem jeito, cara. Então nós vivemos um império da subjetividade, e isso é um problema histórico brasileiro. Porque nós construímos não só, veja bem, não só um judiciário que é independente, e essa é a categoria que vai estar lá no Montesquieu, que os franceses e os ingleses vão reproduzir, mas nós demos uma coisa que só nós demos, que é a autonomia. Agora eles têm um poder à parte, que não é como é na França. Na França, por exemplo, o judiciário, ele é independente, mas não é autônomo, ele é vinculado ao executivo. Isso em outros países é assim. No Brasil, se constituiu como um poder absoluto, do qual a pessoa, cada magistrado não é nem servidor. Magistrado e promotor é a instituição. Um juiz no Brasil, ele é o judiciário. Portanto, ele tem independência e autonomia para agir como bem entende, o que faz com que cada TJ do Brasil tenha a sua própria prática. Cada fórum tem a sua própria prática. Recebe ou não recebe, vai depender da cabeça dos magistrados. E aqui, antes que me digam mal, também vou dizer o seguinte: há magistrados excelentes, maravilhosos. Eu não estou falando de indivíduos. Eu estou falando de um contexto de possibilidades de ação.
Então é o seguinte, né, a possibilidade de sê-lo existe. Se a pessoa vai ser ou não vai ser, se ele vai ser um asceta, há juízes que são asceta, conheci vários, que vivem uma vida de asceta, de intelectual, estudioso, há promotores que são assim, né, que tem uma linguagem absolutamente rígida do entendimento do que é público, mas que há a possibilidade dele fazer coisas como ele bem entende, há. E nós sabemos que isso acontece efetivamente em vários casos. Então, esse tipo de situação vai estar aqui, ó, por exemplo, isso que você falou, Augusto, embargos auriculares. Isso eu vou discutir lá no final da tese, quando eu vou falar dos rituais. Embargos auriculares não existem na lei, mas existem na prática. E dá toda a diferença dependendo quem você for. Né? Quem que vai... Então, essas relações, cara, elas explicam muito melhor o direito penal enquanto prática e enquanto efeito do que qualquer outro tipo de teoria. Porque, bem no fim, o que nós estamos falando é de sujeitos andando no mundo. E produzindo violência, legitimando violência, e ao legitimar a violência se autolegitimando, fazendo com que, basicamente, a gente possa dizer que nós temos um governo orientado ao crime. Nós somos governados por um cálculo que vai colocar o inimigo como centro. E esse processo do inimigo, que vai organizar né, que vai organizar, digamos assim, a política brasileira e vai organizar, sobretudo, as práticas do sistema de justiça criminal, ele vai estar na segunda parte da tese, né, a partir do capítulo 4º e 5º, que daí eu vou discutir isso que eu acho muito importante, que também é bem difundido no Brasil, né, que é essa ideia, não é bem difundido, mas tem bastante pesquisa, né, que é essa ideia da gente fazer um pensamento sobre a construção do inimigo a partir dessa leitura da construção dessa civilização brasileira que é galgada na escravidão, que é galgada no silenciamento. A gente usa, por exemplo, categoria de cidadania, mas isso não existe no Brasil. Porque a ideia de cidadania ela vai ter que ter um elemento fundamental, que é um cálculo hierárquico que organiza sociedades, que é um cálculo da igualdade. Né, uma igualdade baseada na diferença. Nós somos diferentes, tá? Eu sou inglês e você é indiano, somos, portanto, distintos, mas por conta de várias coisas que aconteceram, nós agora vamos criar uma lei aqui que nós vamos ser iguais em termos de lei, embora distintos. No Brasil, não. No Brasil, a gente vai ter isso, que vai estar no Louis Dumont, vai estar no D'Amato e no Cante de Lima, nós temos uma hierarquia excludente, ou seja, nós somos iguais porque somos semelhantes. E os outros são diferentes porque são diferentes de nós. Então, ele vai criar um cálculo pela diferença aqui. Né? A igualdade são entre semelhantes e a diferença ela é feita, obviamente, com diferentes. E isso vai produzir um cálculo que é impossível você ter cidadania. Por isso que aqui no Brasil, criticamente, as pessoas vão qualificando ela. Qualificando ou adjetivando, melhor dizendo, né? Subcidadania, cidadania de segundo escalão, cidadania de segunda classe, cidadania calada, cidadania não sei o quê. Tu vai classificando, né, por subcidadania, porque não é possível ter cidadania num lugar onde não há nenhum reconhecimento da possibilidade de diferentes seres iguais. E sabe como é que eu sei isso? Sei isso porque isso está na boca do povo, o advogado vê isso todo dia. O advogado vivencia o processo de diferenciação e de ausência do direito em sua prática por conta de quem está na frente da pessoa. Nós temos uma expressão popular do você sabe com quem você está falando? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele está desigualando a pessoa. Num país como, por exemplo, da língua inglesa, a expressão é outra. E aqui eu me valo das lições do meu professor Cante de Lima. Né? Aqui eu deixo meu forte abraço e minha deferência. Né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países de língua inglesa, vai ser comum falar assim, who you think you are? Né? Quem você pensa que você é? Para falar comigo de forma diferente, nós somos iguais. Né? Aqui no Brasil, ao contrário. Como você pensa em falar comigo como igual, meu irmão? Quem você quer dizer, você sabe com quem você está falando? Eu sou diferente de você. Então, claro, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas esse senso comum, essa expressão popular, ela tem muito da história brasileira, da estrutura desses grandes conceitos ali. Isso vai aparecer muito. Essa tese, inclusive, ela tem bastante de uma criminologia cultural, que eu vou trazer elementos culturais para poder explicar como que você vai criar, por exemplo, essa ideia do outro, essa demanda de ordem, de controle dessa população negra, essa população amarelinha, essa população sertaneja que é vil, que é vergonhosa ao Brasil, vamos escondê-la, vamos fazer um processo de higienização, vamos ocultá-la da história nacional. Vocês sabem muito bem, Nelson Hungria, essa galera que vai basear toda uma série de manuais até os dias de hoje, né? O Nelson Hungria,
né? Ele dizia que o indígena brasileiro, o Homo silvestre, como ele chamava, para dar um ar de erudição, era um tipo de doença mental. E que tinha vergonha, não ele e outros intelectuais brasileiros, que na Europa soubessem que por aqui ainda corriam indígenas, que ainda tinham povos tradicionais, ou seja, incivilizados na perspectiva deles. Então esse tipo de leitura ele vai recair ainda hoje nessa mesma população que é alvo do direito penal. Como é que você vai ouvir uma pessoa que sempre é mentirosa? O réu é mentiroso, o cara é safado, o cara, porra, olha só, uma coisa que vocês também são advogados e venciam. Porra, já passou, desculpe o palavrão, né? Já passou pelo policial, já passou pelo delegado, já passou pelo promotor. Então quer dizer que todos eles estão mentindo, doutor? Está dizendo então que está todo mundo mentindo e o teu réu, essa pessoa que está aqui na frente, que é um zero à esquerda na leitura dele, ele sim está falando a verdade. Então, o que o policial ganha mentindo? O que ele vai ganhar? Por que então que ele bateu? Então, ele te conhecia antes? Ele vai criar um constrangimento que, bem no fim, está desqualificando absolutamente aquele alvo da defesa, da pequena defesa, da defesa invisibilizada nos rincões mais distantes do Brasil. Esse capítulo 4, já estou passando mais rápido aqui, né? Tirando essa parte mais pedante, porque, querendo ou não, é um livro, e é um livro de ciência, então tem conteúdos teóricos também, né? Que vão ter explicando. O final do Tensões Pré-Guerra, Construção do Outro, chama-se, né, o subcapítulo é a demanda de ordem, o medo dos outros, a burocracia da guerra e, por último, a voz calada. Né? A voz calada, meus camaradas, é a voz da defesa, é a voz do réu, que não é ouvida, né, que é silenciada justamente por ser o outro. Mas eu queria te falar, assim, que é uma coisa tão descarada essa questão de guerras drogas e guerras pessoas mesmo, porque a gente observa ali o tipo do artigo 28, que é posse para consumo, e o 33, que seria a posse para tráfico, né? Você veja o grau de absurdo, casos assim que eu pego, em que o PM, a Polícia Militar, nem alega que pegou o cara comercializando o entorpecente, nem alega, a gente pegou ele parado numa praça, sentado ali no banco de praça e com vários entorpecentes, o que se presume que ele estaria comercializando. São casos tão absurdos que, por exemplo, o indivíduo ele é pego na rua, né, transitando, é abordado pela polícia, está lá com entorpecente. E a polícia só declara, ele foi pego numa área de venda de comércio de entorpecente. E com base nisso é feita uma denúncia e o juiz condena com base nisso, só numa presunção de que ele estaria comercializando porque ele foi pego transitando numa área que é conhecida como venda de entorpecente. Daí até a provocação que eu deixo. Onde que o indivíduo vai comprar droga se não for numa área de venda? Então, assim, isso é uma coisa muito clara, essa presunção de que, olha, a gente tem que condenar esse cara, não importa como. Não importa se está demonstrado ali dentro de uma dogmática jurídica prática do artigo 33. A gente tem que condenar e pronto, acabou. Então, assim, é num grau tão absurdo que não tem nem mais a palavra do policial dizer, não, eu vi ele praticando o 33, não. Só estava ali portando droga e pau, vamos condenar. E esse caso que eu estou citando, 7 anos, né, de reclusão. Olha, um dos casos que mais me impressionou era de um jovem, à época chamava, acho que era Gabriel, alguma coisa. Ele tinha 18 anos, acabaram de fazer 18 anos e foi pego com uma pedra de crack, era uma ou duas pedras de crack que dava menos de 1 grama, dava menos de 1 grama. Dava tipo 0,7. E ele foi preso, foi condenado, né? O argumento todo baseado exatamente nisso que você falou, Augusto. Uma área de traficância, e daí o mais interessante é que estava lá o seguinte, que na hora, os policiais afirmaram que na hora ele confessou que era para venda, que era traficante, porque todos os outros momentos que ele pôde falar diante de um juiz com um advogado, ele negou, ele falou que ele era usuário, inclusive que ele havia fugido de casa, que ele estava morando na rua, toda aquela história, né, típico de situações de pessoas vulnerabilizadas por essa situação do capitalismo periférico, ou seja, essa situação que afeta famílias e que afeta interações e tal, o cara morando na rua tal, com menos de 1 grama, daí, teoricamente, ele confessou para o policial, em todos os outros momentos ele nega isso, aí o juiz condena com base nesse depoimento do policial, que é dito, né, fundamentando que ele confessou para o policial e o policial tem fé pública, né? E tudo bem, e que ele obviamente, daí aquela coisa da desconfiança, né? Que obviamente ele só foi falar que era usuário depois de constituída a defesa. Então, obviamente, o advogado fez o quê? Ensinou ele a mentir.
Então o advogado é mentiroso nessa leitura. Você está entendendo? Escutem, meus amigos advogados. O poder judiciário, um ou outro, o juiz vai dizer que não é bem assim, mas em geral, vocês sabem, porque vocês vivenciam isso, são vistos como pedantes, como que atrapalham a justiça e como mentirosos, porque eles têm clientes, eles podem mentir, inclusive, algumas leituras. E, ou seja, isso passa de longe da realidade da advocacia criminal, que, em via de regra, tem um nível de engajamento, um nível de produção técnica, se esforça porque é o único refúgio, meu amigo Augusto, que um advogado sério pode ter, que é tentar se apropriar da técnica e tentar, a partir da técnica, lutar na produção da justiça. Então, isso é muito triste, isso vai estar revelado, por exemplo, também nos capítulos secundários, porque é sobre isso que eu estou falando, bem no fim, que é uma aliança. Isso vai sair agora, estou produzindo um artigo, eu vou apresentar lá no evento com o Máximo Sosso e com algumas outras professoras da Universidade de Estocolmo e da Universidade de Warwick, da Inglaterra, que é o que eu estou chamando a aliança contra o crime. Então, ou seja, isso vai gerar uma espécie de uma fronteira moral, uma interdependência, porque você precisa legitimar aquela prática que você acha justa, que é o combate a periféricos, combate aos pobres, combate aos indesejáveis, e isso não é à toa, sabe? No capítulo 5 se chama Os Evolucionismos da Guerra, né? A ciência por trás da guerra, né? E aí vai ter esse cálculo que a gente vai pensar, que daí eu tiro já do campo bem etnográfico, dos juízes, inclusive, que eu entrevistei e observei, situações como essa ideia de que os réus são irrecuperáveis, que eles são semelhantes a bichos, que são animais, que são pessoas que sempre vão estar envolvidos com os crimes, ou seja, essa ideia que vai estar lá no Nina Rodrigues, que vai estar lá no início, no final do século XIX, começo do século XX, que vai arquitetar e estruturar as bases das instituições brasileiras, que são galgadas no racismo, sobretudo no racismo científico. Aí, né, a Constituição de 33, ela defendia a higienização. Ela estava lá como obrigação do Estado, ou seja, as instituições que temos hoje não foram desmontadas em 88. Né? As pessoas que nós batemos palma, que compõem as imagens da frente do fórum, os nomes dos tribunais, aquelas estátuas de bronze, são pessoas dessa época. Pessoas que foram lastreadas, todo o seu conhecimento, porque era científico, né, num racismo estrutural, num racismo higienista, num racismo evolucionista, num racismo que vai se cientificizar e que hoje em dia nós sabemos que é bobagem, mas que ainda está lá no entendimento, na imaginação. Então, cara, aqui tem materiais que são bem interessantes. Por exemplo, um dos magistrados que eu acompanhava, né, e eu acompanhava nas redes sociais também, publicava coisas do tipo, né, que atrelada à ideia de que os réus são recuperáveis, que bandido tem que chorar mesmo, que tem que colocar trabalho forçado e bola no pescoço para trabalhar, usando aquela representação, né, do cara com uma corrente no pescoço, que direitos humanos são para humanos direitos. Todas essas representações que nós vimos depois aflorar já estava lá, né? Que os envolvidos, que os presos são irrecuperáveis, são animais. Então, ou seja, vai ter uma série de materiais ali que eu vou lastrear tanto na história do pensamento que vai fundar as instituições brasileiras, como também no cotidiano, mostrando uma espécie de uma continuidade. Não há uma ruptura, há uma outra, obviamente, forma de linguagem, mas aquele essencial que vai arquitetar e vai construir o imaginário sobre o crime e o criminoso ainda estará lá. Todo baseado nesse cálculo evolucionista, nesse cálculo racializado, nesse cálculo que, por vezes, numa leitura política, pode soar como que se foi eliminado, mas que está lá no imaginário. E que, eventualmente, aí pegando o Goffman, vai aparecer em gafes. Sabe aquela gafe do jornalista que está com a câmera ligada e não sabe? E que fala, porra, não sei o que, aí eu mando não sei do que, né? Eu acho que teve o Boris Casoy, sei lá, um desses caras aí. William Vac. O William Vac, né? Fazendo esse tipo de gafe também vai acontecer nos rituais, sobretudo na época da pandemia, digitalizado, né? Só colocar ali no Conjure, nesses sites, vai encontrar esses vídeos. E, obviamente, muitos deles vão ser contra a defesa, humilhando a defesa, falando da advogada, falando não sei do que, e muitos deles também mostrando e debruçando e expondo esses cálculos de pensamento sobre os réus, né? Então, assim, essa ideia, por exemplo, da bandidolatria e democídio, que está em livro,
de 2 promotores de justiça, eles são reais, entendeu? Ou seja, não é um livro que a gente possa ler como ficção, é um livro real, um livro que está falando da realidade. É isso mesmo, eles pensam isso, né? Ou seja, o judiciário pensa que a advocacia tem um comprometimento, né? Não, claro, isso mais uma vez, repito, não é todos os advogados, não é todos os promotores, é mais ou menos como uma janela de oportunidade. Eles são, né? Há uma tendência a se imaginar isso pelo próprio cotidiano que se dá, e que é bem diferente, se diga a passagem. A maioria do pessoal que vai fazer pesquisa no direito brasileiro adora os superiores, né? TJ, STJ e STF, né? Eu não gosto. Eu acho que o direito não é feito lá, tá? O direito é feito na base, é no juiz de primeira instância. Esses juízes que não tem nome, que a gente não sabe quem é, os réus que nós não conhecemos. Então, sabe, focando nesse extrato, a gente vê um processo de invisibilização muito grande. Sabe, um processo que não é a mesma relação do advogado, que é o advogado que a gente vai ter assim na expressão que também vai estar nesse texto, do advogado com entrada. Nossa, eu preciso de um advogado com entrada. Já viu essa expressão? O que é o advogado com entrada? Né? Quem que é esse advogado com entrada? É o advogado que tem contatos e tem relações familiares, de grandes escritórios, de grandes relações, que tem capacidade de falar diretamente, de despachar com o ministro, né? De despachar diretamente com o desembargador, entendeu? Porque tem admiração mútua, tem respeito mútuo. Não estou falando aqui, pessoal, de corrupção, né? Isso também existe em alguns lugares, nós vemos aí notícias direto. Estou falando de uma coisa que é pior, que é invisibilizada, que é a aquiescência, que é o desinteresse, que é a coisa, não, realmente, né? Sabe, aquela coisa que fica mais ou menos escondida nas interações cotidianas. E veja, Kenaton, e essa questão de ter acesso ainda vai se acentuar. Porque, por exemplo, hoje a dificuldade que a gente tem para fazer uma sustentação oral no STJ ou no Supremo, porque, em regra, são sessões com julgamento virtual e que aquela sustentação oral em vídeo que a gente junta ali nos autos, que a gente torce para que alguém assista. Mas não tem certeza se alguém assistiu, certo? Então, assim, para conseguir fazer a sustentação oral em sessão, é um sacrifício. Tá? E até eu tive uma reunião com o pessoal ali da OAB discutindo que recentemente houve a aprovação no CNJ de uma resolução que permite que os tribunais não dispensem a sustentação oral, também façam essa sustentação oral por vídeo gravado. Não estou falando da sustentação por videoconferência. O advogado grava um vídeo e tem que juntar nos autos. Então, o que eu estou querendo dizer, isso dificulta muito mais o acesso à justiça, porque tem processos ali que são digitais, muitas vezes o magistrado nem olha, né, até por uma questão de volume de trabalho, então depende ali muito mais do trabalho da assessoria, então o advogado muitas vezes tem que se valer desse contato com o magistrado na sustentação oral para se fazer ouvido, né? E eu digo, hoje, com essa restrição de sustentação oral, privilegia muito mais, vamos chamar assim, de uma forma antirrepublicana, esses grandes escritórios que têm esse acesso ao magistrado, porque daí ele pode ir até o gabinete do magistrado, explicar suas teses jurídicas, e aí por aí vai, né? Claro, vai no cafezinho, né? Ou seja, naquele ritual jurídico que não está no rito jurídico. Porque uma coisa é o rito da legalidade, que é assim, os advogados também sabem o que eu estou falando, sobretudo aqueles mais antigos, né, que ainda as audiências eram presenciais, né? Chegava lá assim, batia papo, chegava, às vezes no interior você conhece o juiz, conhece o promotor, pô, excelência, tudo bem? Como é que tá a família? Futebol, final de semana, bababá. Né, às vezes o cara não conhece, levanta, tem aquele postura mais de obséquio, né? Ô, tudo bem, excelência e tal. E aí você bate aquele papinho e aí vai começar o rito. Ali tudo já é ritual. No fórum é ritual, entrou é ritual, né? Ali começa daí o rito da legalidade, que é, tudo bem, tá todo mundo pronto, vamos começar a gravar? Pá! Ali começa o rito. Que é exatamente esse teatro que eu vou trabalhar aqui no texto, né? Você constrói uma espécie de um teatro da legalidade. Um teatro que vai ser baseado num roteiro, que é o roteiro da legalidade, e que é fundamentada para construir a legitimidade, né? Eu estou pegando aqui, falando rapidamente, né? Grosseiramente, Weber, essa galera. Então, ou seja, nós temos a legalidade que organiza a legitimidade da relação de poder do Estado e da justiça no Brasil. É por isso que nós aceitamos quando alguém vai preso. A pessoa vai preso, tá, o cara cumpre e tá tudo certo. Né? Ou seja, tem legitimidade aquela ação. Por que ela tem legitimidade? Porque a legalidade ela vai se construir a partir de uma ideia do desinteresse.
né, da impessoalidade, daquela pessoa que, teoricamente, não está envolvida com o caso e que, por não estar envolvida, vai poder decidir com base na lei. Isso aí, meus amigos, é um mero roteiro. A pessoa, nós sabemos muito bem, o Sérgio Moro e esses casos aí que nós vemos no Brasil, escandalosos, porque são grandes casos de grandes repercussão, então permite a gente verificar aquilo que vai acontecer também em casos menores, todos os dias invisibilizados, que é basicamente as pessoas são interessadas nas coisas, né? E obviamente elas têm a possibilidade de arredondar, é um termo policial, né? Aparece aqui também nessa dissertação e depois hoje explorado pelo Vitor Grotti e outros pesquisadores aí, colegas, ou seja, esse arredondamento, né, enquadrando na legalidade, enquadrando nessa ideia do desinteresse. Então pode ser, por exemplo, que tenha interesse, e o interesse não é um interesse interessado no sentido, né, eu quero, sabe, algum lucro financeiro, corrupção, não é nada disso. Mas, por exemplo, o interesse, né, baseado nessa imaginação e nessa sensibilidade jurídica, em ver a pessoa presa, em fazer a guerra às drogas, né? Ou seja, a pessoa vai fazer o processo de legalidade acontecer, documentalmente, nos autos. O Cante de Lima, quando fala nisso, ele dá risadas e gargalhadas interessantes, porque essa coisa dos autos, a gente quer colocar nos autos. Por que a gente quer colocar nos autos? Porque nos autos parece que é legal. E isso tem tudo a ver com a tecnologia e com a informação, porque antigamente o juiz era obrigado a ver você. Ele não tinha como, por exemplo, se proteger tanto, né, da interação. Que basicamente nós sabemos que o processo jurisdicional, né, não é feito necessariamente pelo magistrado. Né? O magistrado ele é um gestor da jurisdição. Quem vai fazer o processo jurisdicional são os assessores, estagiários, né, que é basicamente um chefe de RH, né, da jurisdição. Antigamente ele não tinha como não ver o advogado, ele estava lá na audiência, o advogado falava e pronto, ele era obrigado a escutar, e inclusive escutar desaforo às vezes, né? Agora não, agora ele, como se falou, o cara junta lá o áudio, o vídeo parece que é legal, tô legalizando, tô escutando o cara, tá lá no processo, vai parecer que a pessoa viu, né? Inclusive, né, o assessor vai poder se referenciar a sustentação. Embora o nobríssimo advogado tenha feito a sua sustentação argumentando isso, esse caso não vem em tona, bababá, e nega. Então, legalizou aí, pronto. Colocamos nos autos, tá no processo, tá no mundo, tá no direito, e pronto, tá feita aí a conversão de uma situação que é absolutamente de um desinteresse interessado, ou seja, a pessoa, essa palavra pode parecer confusa, não há desinteresse no mundo. Todo desinteresse, ele é interessado. Então, esse desinteresse, em ver a defesa, vai desaparecer. Né? Ou seja, vai ficar aí dentro de um cálculo, né, de legitimação. E é isso que eu vou tratar nesse capítulo 6, né, que é o capítulo, os tópicos finais, né, a parte final, que é o teatro da guerra, o direito penal como guerra permanente, em que eu vou tratar, a partir da alegoria do teatro, o roteiro da legalidade. Então, ou seja, o que nós precisamos para isso ser legal? Né? Antigamente, cara, eu era advogado ativo. Isso eu vou contar, quem é mais antigo sabe o que eu tô falando. Você passava nos corredores, o cara te chamava, o assessor, falava, senhor doutor, chega aqui. Pô, tô indo numa audiência ali e tal. Não, é o seguinte, é só pra assinar. Como assim pra assinar? Não é que teve ali escuta de réu, mas você tava sendo advogado e né, o doutor gosta muito de você, pediu pra você assinar. Você, obviamente, né, porra, você fica constrangido de ser advogado, você precisa da relação com o magistrado também, pra ele ter nome acomodativo. E daí as pessoas iam lá e assinavam. Ou seja, não teve advogado, não teve defesa, mas no papel teve, meu irmão. E pronto, tá legalizado, tá legitimado em nome da lei. E pronto, acabou. E isso aí é muito semelhante à prática de você construir o flagrante, né? Ou seja, a mesma coisa. Você faz uma ilegalidade e você torna legal. Só que isso acontece, obviamente, também dentro dos tribunais, a partir dessa coisa, desse interesse, desse cálculo de guerra, né? Que vai estar ali, né? Ou seja, primeiro o roteiro, depois o palco, a encenação, que na minha leitura ali é um ritual de encenação, de construção de legalidade. E, por fim, esse teatro roda-viva. Esse teatro roda-viva é entre a legalidade e a violência, que vai desaguar no último capítulo, eu já chego aqui nele para a gente poder conversar mais, que é os solidários à guerra, a interdependência entre os campos. Aí eu vou falar desses dispositivos de guerra que eu chamo a livre convicção, né, que a gente pode adjetivar, né, livre convicção motivada, científica, argumentada, do que você quiser, mas que basicamente é da cabeça, né, do sentimento. Por isso a palavra sentença.
Sabe que na common law a gente usa veredictum, né, do latim veredictum, quer dizer, veredito, que é do latim veredictum, que significa, né, a verdade dita, porque ela é consensuada entre as partes. Então nós chegamos a um consenso que isso é um fato e, portanto, veredictum. Aqui é a sentença, que vem do latim sentire, né, que é de sentimento. Então a pessoa sente, ela tem livre convicção, ela tem intuição, ela sabe, é o tirocínio, entendeu? O policial sabe quem é vagabundo, e o promotor sabe quem está mentindo. E, obviamente, o juiz sabe quem é culpado, meu irmão, né? E, obviamente, isso vai se construir também a partir de um outro dispositivo, que é o dispositivo da tolerância ou da intolerância a determinadas práticas de ilegalidades, e isso que eu vou chamar o importante é guerrear, esse envolvimento nessa guerra, causando uma solidariedade e uma interdependência entre os campos, e, por fim, essa trincheira de uma hipermilitarização. Pedro Baudet, Augusto, sempre falava o seguinte: antes do policial militar puxar o gatilho, esse gatilho foi puxado lá atrás, pelo Poder Judiciário, que dá as condições do que ele vai aceitar como legal ou ilegal. Por isso a toga e a farda. Por isso a gente vai entender e ampliar aquilo que o Foucault dizia, né? O juiz trabalha para a polícia, entendeu? Trabalha para legitimar a ação da segurança pública, do trabalho policial. E nós somos o quê? Esse é um conceito também desse livro. Nós somos, né, nos advogados, são agentes garantidores. Garantidores do quê? Dessa realidade. Nós garantimos a aparente legitimidade da legalidade brasileira, porque nós assinamos, eles fingem que nos escutam, né? E vocês sabem muito bem como é feita as sentenças, como são feitos os pareceres, na maioria dos casos. Não estou falando dos grandes advogados, dos grandes juízes, dos grandes casos. Estou falando dos casos do Zé Ninguém, que ninguém sabe, que ninguém ouviu, que ninguém escutou e que está lá preso. E até eu gostaria de citar uma frase que eu ouvi do livro do professor Luiz Carlos Valois, em que, do livro dele, que é o Direito Penal, Guerra às Drogas, ele, parafraseando, claro, ele coloca assim: se o direito foge daquilo que se pretende como ciência, né, porque também é discutível, né, se o direito é ciência ou não, mas se ele foge disso que se pretende, ele se torna simplesmente arbítrio, né? Porque o que a gente vê na prática é justamente essa fuga dessa dogmática penal, processual penal, em que não há, porque a gente estuda, né, na graduação, que para a formação de culpa tem que estar essa culpa formada sem nenhuma dúvida, né? Está ali demonstrada a prova de autoria e materialidade para se condenar, e se houver ali alguma dúvida, se isso não restar cabalmente demonstrado, o magistrado tem que absolver esse réu. Isso que está dito dentro da dogmática jurídica, mas o que a gente não observa na prática, né? Isso foge muito. Daí a gente vê uma série de atropelos, né, Knaton? Em relação mesmo dentro do rito jurídico, da técnica jurídica, que, como você colocou, o magistrado decide aquilo que ele quer. Então já vem nessa colocação no professor Valois, né? Se foge daquilo que se pretende como ciência, se torna simplesmente arbítrio. Condena quem quer e absolve quem quer. Isso. E essa dança, ou seja, esse faz como quer, não é absolutamente singularizado. Ele é singularizado, mas há uma comunhão de singularidades que faz com que isso aconteça todo dia em vários lugares diferentes da mesma forma, você tá entendendo? Então, quero dizer, isso foi por isso que eu continuei fazendo pesquisa, saca? Porque eu fiquei com essa dúvida também, porra, mas, né, o que faz com que essa indiciocracia ela se repita tanto, já que é individual, né? É porque daí, na realidade, é uma sensibilidade. Aí é o grande conceito. Há uma coisa que vai criar uma comunhão de sentidos, que é feito também pela experiência, porque a pessoa... imagine só, cara. Imagine só, você vira magistrado, você passa literalmente a ser 1% da população mais rica do Brasil. Mais do que 1%, assim, quer dizer, menos que 1%. Estou sendo genérico aqui, é ainda mais rico que 1%. Né? Essa pessoa vai para uma cidade do interior e ela é tratada, literalmente, com todos os privilégios que se possam ter no Brasil. Né? Como respeito, deferência, admiração, né? Todos os tipos de tratamentos, desde quando ela sai de casa pelo porteiro
até quando ela vai numa universidade, até quando ela entra no escritório, o tempo todo. Né? Ao mesmo tempo, ela tem que lidar essa pessoa que de repente ela vai começar a frequentar os lugares de mais alto prestígio, os melhores clubes, o clube curitibano, o clube, né, não sei o quê, o Country Club, né, os filhos vão estudar nas melhores escolas, ela vai ter que vivenciar todo dia, pessoa que chega lá com sangue, apanhada, mijada, cagada, que é um cara que tá, envolvido, que é o garoto que tá com crack, que não sei o quê, que furtou, que foi preso, que apanhou e que tá ali chorando, reclamando. Então essa pessoa, ela vai nutrir uma espécie de nojo disso. Ali, para ela, um pepino tá ali. Ela não queria estar ali. Ela queria estar em outro lugar. Entendeu? E hoje ela pode. Hoje ela pode, porque hoje em dia, inclusive, como vocês sabem, ampliou o processo, né? Então, ou seja, a gente tem, né, literalmente um cálculo da jurisdição organizado, né, a partir, né, desse RH, dessa organização da jurisdição a partir de pessoas que vão trabalhar. E ele não precisa nem mais ir na audiência, ele pode fazer audiência online de casa, né? Sabe que quando uma das coisas, isso vai estar no meu querido amigo também, Giovanni Matheus Camargo, deixa um abraço para ele, um baita pesquisador aí que vocês têm no Paraná, né, isso também aparece nas minhas pesquisas, mas ele destaca isso com muita veemência, que é um nojo e o incômodo que os magistrados sentiam de fazer audiência de custódia. Né? Porra, eu podia decidir melhor longe, não preciso ficar vendo isso, ter que participar disso. Entendeu? É um incômodo, porque é um incômodo interacional de dois mundos, entendeu? Dois mundos que se chocam de uma elite absoluta e de uma ralé absoluta. Vocês podem imaginar o que vai dar, né, cara? E ainda o seguinte, todo dia tá lá o promotor, que é mais ou menos parecido com ele. Vai mais ou menos nos mesmos lugares, tem os mesmos filhos nas mesmas escolas. E lá vai estar também o polícia militar, que ele conhece o coronel, e que o policial vai tratar com muita deferência, falar assim, ó, doutor, se precisar de alguma coisa, se tem uma fazenda, uma chácara, eu posso fazer segurança para você também, posso te ensinar a atirar. Eu colhi relatos de policiais militares, porque nessa pesquisa eu entrevistei juiz, promotor, policial, assessor, estagiário, advogado, né, todo mundo que fazia parte do ritual. Né, vários policiais me falaram que tem relações ótimas com os juízes nesse sentido. É o cara que faz a segurança, é o cara que às vezes, né, quando precisa vai buscar o filho, é o cara que vai ensinar a atirar, né, vai ter vários privilégios. Então como é que você vai brigar com um cara desse? Né? Ou seja, o cara que está do lado, na mesma fronteira dessa guerra hipermilitarizada. É a fronteira do bem, é a fronteira do Estado, a fronteira de quem passou no concurso, a fronteira de quem é desinteressado, que não tem cliente. Você tem cliente, eu não tenho cliente. Né? Meu cliente é o Estado, é a justiça, é promover a justiça, não é isso que a gente escuta muitas vezes? Né? Então, ou seja, esse processo não é à toa. Essa desvalorização da técnica, né, se é que é possível falar numa técnica, né, porque para mim é muito mais vinculado a um arbítrio mesmo, né, ou seja, não é uma coisa compartilhada, por isso que o advogado torce, de repente, onde cai a ação. Entrei com o HC, caiu na segunda vara, caiu na terceira vara, caiu na segunda câmara, né? Quer dizer, por isso, porque a gente sabe que vai variar, porque não tem técnica, não tem teoria, aqui tem dogmática. Dogmática é saber construído a partir, né, de um cálculo de valorização do que está falando. Pode ser que use, nem todo juiz usa o Juarez Cirino, pode ler lá, achar bom alguma coisa, mas não usa. A teoria da co-culpabilidade ou da culpabilidade por vulnerabilidade existe há 30 anos. De um maior jurista que a América Latina já viu, que é o Zaffaroni. Veja quantos juízes utilizam isso. Eles podem utilizar. Um juiz pode chegar no caso concreto, Augusto, e fazer assim, ó, a lei de drogas, nesse caso, é inconstitucional. Porque está violando o princípio da culpabilidade, o princípio da legalidade, o princípio dos direitos humanos, da proporcionalidade. Ou seja, o que não falta é princípio. Mas quando que ele usa? Não usa. Por quê? Porque ele é uma guerra, meu irmão. É uma coisa que tem que tocar o barco. Vamos lá, que tem o próximo aí para julgar. Né? E daí o assessor, por isso que eu gosto de entrevistar assessor estagiário. Vocês, assessores estagiários, vocês são demais. Né? Porque é justamente eles que objetivam a subjetividade do magistrado, do promotor. Porque ele sabe como o juiz tem que decidir. Então ele fala assim, um dos que eu entrevistava falava assim, olha, eu nem concordo muito, né, com isso aí, mas é como eu aprendi. Ele falou, ó, quando tem isso, tem A, B e C mais D, é tal solução. Quando tem A, B e C, é isso. Quando tem A, B, é isso. Então o cara objetiva
a ideia do magistrado e sabe fazer, e daí sabe explicar muito bem, porque obviamente ele não tem a filtragem política, ele entrega totalmente o jogo, entregando o jogo no sentido de como que está atrás das aparências, como que é feito o processo de deliberação de quem é traficante, de quem é usuário, de quem vai ter a concessão da habeas corpus, de quem vai ter a liminar, de quem não vai ter. Agora, pense comigo, quais são os casos que o magistrado, em regra, puxa para si para dizer assim, não, deixa que esse caso eu vou analisar. É um caso que vai ter algum tipo de interesse, porque em regra, né, quando eu digo interesse, mais uma vez, não é interesse no sentido pejorativo de interesse particular, tem um interesse no sentido simbólico, do que vale a pena ser olhado, porque em regra não vale a pena ser olhado, é tudo igual, puta, traficante é tudo igual, meu irmão, tudo, não preciso ver, sabe, eu vou decidir assim mesmo, entendeu? Isso não está só na minha pesquisa, aqui eu trago uma exuberante lista de referencial que eu uso na minha tese, de diversas pesquisas, como a Regina Teixeira, que vai falar sobre a livre convicção e vai demonstrar, né, como que esse cálculo é feito. Vai ter a Gorete Marques, que eu tive o prazer de conhecer na Ampox esse ano, baita pesquisadora de São Paulo, né, que vai abordar como que é esse processo do traficante do usuário ou de outras práticas. Então a gente precisa, o Bourdieu, ele tem ele, não sei como é que está o nosso tempo também, mas ele tem o nosso, eu posso me encaminhar aqui já, ele tem um conceito que é muito legal, que ele vai chamar de ilúsio. A ilúsio não tem nada a ver com ilusão, tem a ver com a ideia de ludus, que é do latim grego, do latim jogo. Então, nós, ao entrar num jogo de uma disputa, que é o campo do sistema de justiça criminal, nós incorporamos as regras do jogo e jogamos elas como incautos, muitas vezes sem saber que estamos jogando, como uma criança que brinca sem saber que brinca, tá entendendo? E por isso que eu gosto da ciência, porque é muito bom você saber o que está por trás desse jogo, para que você possa jogá-lo até mesmo com um certo nível de realidade, de cinismo, né? Para que você não seja um daqueles advogados que acha que realmente, né, é só com a boa tese, né, e isso vai gerar um nível de frustração muito triste nas pessoas. Então, saber o verdadeiro poder do direito está em saber como o direito é de verdade, ou seja, como ele é na sua prática. É isso que dá uma diferença crítica e uma possibilidade de escancaramento das nossas tradições e realidades, para que um dia a gente possa mudar alguma coisa, para que um dia a gente possa construir uma nova forma de pensar o direito e a administração do conflito nesse país, que nega o conflito e por negá-lo faz tanta violência, faz tanta consequência, tantos efeitos negativos, como nós podemos ver muito bem no sistema de justiça criminal. Professor Akhenaton, quero aqui agradecer pela tua presença, estamos caminhando para o final do nosso programa e deixo também o espaço aqui aberto, caso o professor queira fazer alguma consideração final, alguma indicação, indicar o seu livro, fazer alguma divulgação de algum projeto, passar algum recado para a audiência, por favor, fique à vontade. Olha, eu queria mais uma vez agradecer, Augusto, e exaltar vocês, se tem uma possibilidade boa da ciência e da tecnologia, é a possibilidade de aumentar as vozes, né? Então, as vozes críticas, as vozes que vão também escutar coisas incômodas, muitas vezes, para nós, né? O que a sociologia, muitas vezes, pesquisas sociológicas e antropológicas vão dizer, não é algo, sabe, palatável, é algo que muitas vezes nos incomoda, nos dói, e é importante que nós tenhamos espaços para fazer isso. Meu pai falava assim, pô, filho, você dá palestra, por que você não cobra? Falou, pai, eu não cobro porque não é o banco que está me contratando aqui para defender alguma coisa, né? Nós somos cientistas, e cientista não cobra porque ninguém quer escutar a gente. Assim, não é uma coisa que o banco vai pagar para escutar ou falando, né, como as coisas acontecem, onde que as pessoas gostam de ver esperança, e alegria, e amor, e solidariedade, a gente está apontando a guerra, o ódio, a cisânia, o que de fato, né, perpassa as nossas realidades. Então é muito bom ter esse espaço, é muito bom poder contar com você e com o teu trabalho. Eu queria, se eu fosse dar uma indicação, eu já dei algumas indicações ao longo dessa fala, né? Mas queria dizer o seguinte, esse livro está sendo lançado agora, pela primeira vez, vai ser lançado agora em novembro, dia 7 de novembro aqui em Pelotas, dia 14, salvo engano, no Rio de Janeiro, na UF, né, de novembro. Então não sei quando você está escutando isso, mas se for estar escutando isso em 2025,
né, vamos lá, vamos fazer mais lançamento. Dá para fazer lançamento em Curitiba, organizar isso. Eu não levei ainda, gostaria de levar para os colegas, para que a gente possa aí fazer um debate qualificado também. Eu queria receber críticas do trabalho para poder justamente pensar em outras pesquisas e outros andamentos. Ele está sendo vendido, ele é um livro feito com parceria com a UF, né, com o NEPAC, com o INEAC. Eu deixo o meu agradecimento ao professor Cante de Lima, que apoiou e que incentivou, né, feito com financiamento da CAPES, do CNPq, da FAPERGS Rio de Janeiro, FAPERG RJ, nem sei como pronuncia essa sigla, e está sendo publicado pela Autografia, o grupo editorial. Tem no site da Autografia para vender, com preço promocional ainda. E isso, agradecer vocês, né? Dizer que eu também estou à disposição nas minhas redes sociais, que eu trato como um espaço público, né? Não privado, ali, né? Uma coisa mais de divulgação mesmo, de atividades. Então, fico à disposição e deixo meu forte abraço a todos e todas, torcendo para que possam ler o livro e me dar feedbacks aí, para que a gente possa continuar o nosso ofício. Professor Akhenaton, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Caso você conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos. Valeu.